A missão da NASA é explorar o desconhecido. À procura de respostas, ela lança seus cientistas ao espaço e suas aeronaves além da fronteira do sistema solar. Discos voadores enigmáticos de projetos governamentais secretos. Um mega hexágono em Saturno, uma lula espacial perto da Lua e usinas de energia alienígena em mundos distantes. As missões da NASA descobriram anomalias perturbadoras, que continuam causando perplexidade às maiores mentes do mundo científico. Estes são os segredos da NASA. Tudo começou nas margens de um lago seco, com o avistamento de outro mundo. Um astronauta de alta patente da NASA acredita que discos voadores são reais. De alguma maneira, ele deve convencer um mundo descrente. Mas para ele, o mistério está só começando. Será que ele está certo? Era um dia normal na base da Força Aérea de Edwards. Edwards, cleared for takeoff. Mas em Edwards, nenhum dia é realmente normal. Na verdade, a base aérea de Edwards é um lugar onde todo tipo de projeto confidencial é conduzido. O capitão Gordon Cooper é um piloto de testes especialista. Ele pilota aeronaves de ponta do design aeronáutico. Ele era um tipo de homem que queria trabalhar desafiando os limites e que queria sempre voar o mais rápido possível. Cooper está se preparando para testar um novo sistema de pouso revolucionário no leito seco de um lago próximo ao deserto da Califórnia. Ele manda 2 fotógrafos, James Bettick e Jack Gettis, montarem equipamentos de gravação às margens do lago. Mas enquanto Bettick e Gettis preparam seu equipamento, algo chama sua atenção. Eles viram uma nave voadora incomum se aproximando deles pelo leito do lago. E começaram a filmar porque não reconheceram a nave. A nave acionou o tripé do trem de pouso, planou e então desceu, aterrissando no leito do lago. Enquanto os fotógrafos observavam e registravam, eles se aproximaram a pé. Ela decolou, recolheu o trem de pouso e desapareceu no horizonte. Bettick e Gettis captam imagens do disco voador e correm para relatar seu extraordinário avistamento a Cooper. Esses caras são durões. Eles não se assustam fácil. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa fora do normal. Inicialmente cético, Cooper se convence ao ver os negativos. Ele os envia a Washington juntamente com um relatório completo selados em uma caixa. E a gravação nunca mais é vista. Temos 2 questões aqui. A primeira questão, o que foi que os homens viram? E a segunda, onde está o vídeo? Tim Moberg, da NASA, viu o relatório deste encontro no Projeto Livro Azul, um registro da Força Aérea Americana com mais de 12.000 avistamentos de OVNIs. O relatório do caso que está no Livro Azul é dessa data, é esse evento, são essas testemunhas e está registrado, e qualquer um pode tirar uma cópia nos arquivos nacionais. Apesar de o Livro Azul estar arquivado, o relatório de Cooper e qualquer gravação em vídeo desapareceram misteriosamente. Tudo o que restou foram poucas fotografias desfocadas. Ainda assim, a versão que Cooper e seus fotógrafos contaram permanece clara. O testemunho do evento do Gordon Cooper foi cristalino. Era um OVNI. Ele pousou. Fotógrafos fizeram um filme. E pessoas estranhas, oficiais da inteligência, pegaram o filme e todo mundo foi avisado e ameaçado para nunca mais falar sobre isso. Se for verdade, o que poderia provocar uma reação tão grave?
Alguns acreditam que os homens de Cooper viram uma aeronave experimental tão secreta que todas as referências a ela eram confidenciais. A ironia aqui é que a Força Aérea dos Estados Unidos, na verdade, estava desenvolvendo um tipo de disco voador da vida real. Wind tunnel tests were performed to determine aerodynamic characteristics during takeoff, hovering, transition, and forward flight. The center of gravity of the Avrocar is located approximately... O Avrocar era diferente de qualquer aeronave pilotada anteriormente. O Avrocar era basicamente um ventilador com uma coisa redonda em volta. Não dava para ver nenhuma asa. Na verdade, nem as pás. Era tudo interno. E pelo que se podia ver, o primeiro palpite seria... eu acho que eu vi um... OVNI. O Avrocar guarda uma semelhança impressionante com o que os fotógrafos viram naquele dia. Ele poderia ser a explicação mais plausível. Mas tenho uma dúvida sobre o Avrocar. Será que ele funciona mesmo? O Avrocar nunca funcionou. Ele era nada mais do que um simples aerobarco e ele planava a mais ou menos 1 metro do chão. Era realmente incontrolável. Pelo que nós sabemos sobre o Avrocar, ele não tinha habilidade de realizar esse tipo de voo e percorrer essa distância. Na verdade, todo o dispositivo era tecnologicamente impraticável e foi abandonado nos anos 50. Então o Avrocar nunca foi capaz de fazer os movimentos que Betty e Getz descreveram. Mas Oberg acredita que suas descrições foram distorcidas pelos anos após o avistamento. A história tem evoluído. Ao longo dos anos, a versão tem sido alterada cada vez que é contada. Essas histórias são contadas muitas vezes e já foram tão aprimoradas para satisfazer o público e satisfazer quem conta que já se distanciaram bastante, de maneira irrevogável, da realidade. Com base no relatório do Livro Azul, Oberg acha que Betty e Getz viram um balão meteorológico flutuando no horizonte. Os relatos da época deixaram claro que era um objeto flutuando com o vento. E ele foi visto poucos minutos depois que o balão foi solto como preparativo para os testes de voo da manhã. Mas os 2 homens que viram rejeitaram explicação. Para alguns, a hipótese do balão meteorológico é conveniente demais. Nós simplesmente temos que levar o testemunho do Gordon Cooper a sério. Era um homem com muito status, era um piloto incrível e um astronauta. Ele sabia o que tinha visto naquele dia e não tinha dúvida nenhuma de que não era desse mundo. Na verdade, eu consegui contatar um dos fotógrafos, um homem chamado Getz, que afirmou piamente que o Cooper nunca se envolveu e que ele nem estava na base naquele dia, apesar de ser da base. Ele não estava trabalhando com sua equipe. O Cooper teria se inserido em uma história que ele tinha ouvido falar. Isso não altera o fato de que Getz viu algo que não poderia explicar. A não ser que o governo se apresente, e por governo estou me referindo à Força Aérea, e admita que houve um pouso de um objeto de outro mundo na base aérea de Edwards, admita que existe um vídeo e divulgue o relatório, acho que nunca vamos chegar ao fundo desse mistério. Algo estranho está acontecendo em Saturno. Não tem nada parecido em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Formação de um desenho intencional? Pode ter algum tipo de inteligência por trás disso? O que é o mega hexágono de Saturno? Alguma coisa está organizando isso, mantendo isso assim, e não sabemos o que é. Em sua jornada para além do Sistema Solar, a nave espacial Voyager da NASA chega ao seu próximo alvo, Saturno. Mas suas câmeras só conseguem ver a lateral do planeta anelado. A sonda Voyager estava tirando várias fotografias enquanto estava passando por Saturno. Quando um cientista une as imagens, criando uma foto do polo do planeta, o resultado é totalmente inesperado. Ele viu uma forma de 6 faces no alto de Saturno. Um hexágono perfeito envolve o polo norte de Saturno. Ele quase parece regular demais para ser normal. Não tem nada parecido em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Mas a NASA subestima a descoberta.
A explicação foi simples, era só um padrão climático. Foi uma curiosidade na época, mas não conseguimos acompanhar o evento com outra observação, então o interesse diminuiu. O segredo de Saturno foi esquecido, mas não para sempre. Junho de 2004. All systems go. A sonda Cassini chega a Saturno. Ela pode analisar o que a Voyager não pôde e vai diretamente ao lado escuro do Polo Norte de Saturno. A Cassini podia ir até os polos e ter a visão de cima, o que nenhuma nave foi capaz de fazer até lá. E o que sua câmera infravermelha vê surpreende os cientistas da NASA. O hexágono gigantesco ainda domina Saturno. Era esperado que ele mudasse de forma, mas praticamente não se moveu em 30 anos. A anomalia é enorme, grande o suficiente para consumir 4 planetas Terra. Mas o hexágono também faz coisas estranhas. Uma nuvem segue o hexágono como se ele fosse uma pista. Há nuvens que seguem em linha reta, depois fazem curvas e depois vão para a próxima reta. É muito bizarro. Alguma coisa está organizando isso, mantendo isso assim, e não sabemos o que é. Sempre que vemos esse tipo de traço linear, existe a tentação de pensar: pode ter algum tipo de inteligência por trás disso? Começamos a pensar que isso parecia mais uma estrutura artificial do que um padrão climático. Para alguns observadores, uma estrutura colossal como esta poderia ser usada para explorar os recursos naturais do gigante gasoso, essenciais para viagens espaciais. Quando alguém viaja por distâncias interestelares, precisa de um propelente. E Saturno é o lugar perfeito para pegar combustível. 75% da atmosfera de Saturno é formada por hidrogênio, o mesmo combustível que levou o homem à Lua. Sua atmosfera também contém hélio 3, que pode ser o gás do futuro. E se o gigante gasoso for, na verdade, um posto de combustível gigante? É difícil imaginar como isso pode ser feito, mas não significa que não pode ser feito por uma civilização mais avançada que a nossa. Os cientistas não estão convencidos de que uma grande refinaria de gás está por trás do mega hexágono de Saturno. Inúmeras pessoas tentaram dizer que é uma coisa extraterrestre de algum tipo em Saturno, mas parece que tem explicações naturais para isso. E o professor Peter Reed pode dar esta explicação. Usando um modelo da atmosfera de Saturno, ele investiga a anomalia. Este tanque aqui representa o hemisfério norte de Saturno, com o polo no centro. Na região onde o hexágono ocorre, tem uma corrente de jato forte em Saturno. Um disco girando no centro cria um fluxo mais rápido de fluido ou uma corrente de jato. No ponto onde os dois fluxos se unem, um hexágono se forma. E eu posso ilustrar isso colocando tinta verde no tanque. A tinta se move em volta do tanque, marcando 6 lados do hexágono. O instrumento de Reed foi batizado de mega hexágono de Saturno. Mas há um problema com o resultado. No experimento, vórtices mantêm as faces do hexágono retas. Em Saturno, nós olhamos e não conseguimos ver nenhum desses vórtices e nenhum dos segmentos de linha reta. Sem os vórtices, o hexágono deveria desaparecer. Mas não é o que ocorre. É um mistério, não sabemos por quê. A causa do mega hexágono de Saturno permanece sem explicação. Uma pequena porção do cérebro deveria dizer: o que é isso? Quando vemos alguma coisa muito estranha. Múltiplos desastres na órbita da Lua. Por que essas quase sucessivas catástrofes estão acontecendo nessa missão? Seguidas por estranhas luzes azuis planadoras. O que é esse risco azul acima do horizonte? Isso podia ser um desastre para a NASA.
Os astronautas da Apollo 14, Alan Shepard e Edgar Mitchell,